Imagina uma partida de futebol, onde um dos times está ganhando, o relógio não para de correr e o goleiro começa a demorar, tipo, uma eternidade para bater o tiro de meta. Aquela famosa cera, né? Exato, a velha cera. E o que acontece logo em seguida? O árbitro vai lá, corre e saca um cartão amarelo para forçar o andamento do jogo. Bom, hoje a gente está diante de um cenário exatamente assim. Só que o campo é Brasília. E o cartão amarelo veio direto do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Nosso mergulho nas fontes hoje vai destrinchar um embate pesado. Eu confesso que fiquei bem intrigado com essa história. O apito soou bem alto. A gente está se baseando no artigo do Matheus Coutinho para o UOL de hoje, 23 de março de 2026. E ele mostra um ultimato de altíssima tensão entre os poderes. O ministro André Mendonça deu um prazo rigoroso, não foi? Sim, ele deu um prazo de, no máximo 48 horas para o Congresso Nacional fazer algo que, à primeira vista, parece super banal. Ler um papel. Pois é, ler um pedaço de papel em plenário. É aí que a coisa fica interessante. A gente está falando da CPMI do INSS, que junta deputados e senadores para investigar a Previdência e que está literalmente por um fio. Com certeza, a ordem do STF é justamente para que a presidência do Congresso leia o requerimento que pede a prorrogação dessa investigação. E o mais bizarro é que o pedido de intervenção do Supremo partiu da própria cúpula da CPMI. Nossa, isso escancara o nível da crise interna, né? O Legislativo não consegue resolver o próprio impasse. Precisaram chamar uma força externa para destravar a máquina. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi a mecânica da coisa. Porque a mais alta corte do país precisa se envolver só para garantir que um documento seja lido em voz alta. Então, é que no processo legislativo, a leitura não é só um aviso no microfone, sabe? É um rito formal obrigatório. Ah, entendi. Sem a leitura... A comissão juridicamente deixa de existir. Exatamente. Tipo uma guilhotina invisível. Mas o Supremo agir nisso não quebra a separação dos poderes? Não, e isso é crucial de entender. O STF não está decidindo se a comissão deve ou não ser prorrogada. A Corte só está garantindo que as regras do próprio Congresso sejam cumpridas. Para proteger o direito da minoria de investigar, certo? Isso mesmo. E o alvo principal dessa reclamação toda é o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Porque é ele quem controla a pauta, né? A cúpula acusa ele de omissão direta por não ter recebido esse requerimento. Sim, e tem um detalhe na apuração que, olha, chega a ser chocante. Esse pedido da oposição foi protocolado lá em dezembro. Dezembro, e nós estamos no final de março. O papel ficou pegando poeira numa gaveta, então. Enquanto a oposição tentava avançar, o relógio ia esgotando o tempo da comissão. Com certeza. O controle do relógio acaba sendo uma arma muito letal. Às vezes muito mais do que registrar um voto não no plenário. Sim, não fazer nada é uma estratégia política muito deliberada, né? A presidência usa a gaveta para esvaziar a investigação sem o desgaste de barrar ela publicamente. E cria um bloqueio perfeito. Foi preciso o judiciário entrar com o pé na porta para destravar a situação. Para quem acompanha a gente, isso é uma verdadeira aula prática sobre o sistema de freios e contrapesos operando no limite. Uma simples demora na assinatura de um papel esconde manobras gigantescas de poder. E nos lembra que a engrenagem política muitas vezes trava de propósito. Com certeza. O que nos traz de volta aquele campo de futebol do início. O cartão amarelo subiu e o relógio das 48 horas está correndo. Agora é ver se o jogo anda. Mas fica uma reflexão no ar para quem está escutando. Se uma comissão investigativa precisa de uma ordem direta da Suprema Corte, só para que o pedido de sobrevivência seja lido em voz alta... O que isso diz sobre a vontade política real, né? Exatamente. O que isso nos diz sobre a verdadeira vontade de investigar as questões do INSS neste exato momento. O árbitro forçou o reinício da partida, mas será que os times querem mesmo jogar? A política fluminense... muitas vezes ela funciona tipo a fundação de um prédio construído em solo instável, né? Com certeza. É bem por aí. Não dá para simplesmente remover uma viga principal sem escorar todo o resto antes. Senão a estrutura inteira cede de uma vez. E na nossa análise aprofundada de hoje, a viga que acabou de ser removida é imensa. E bota imensa nisso. Pois é. Estamos falando da renúncia bombástica do governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, do PL, que aconteceu no dia 23 de março de 2026. A nossa missão aqui, cruzando as apurações do UOL,
é entender toda a engenharia por trás dessa saída abrupta. Essa metáfora do prédio é uma ótima forma de visualizar o cenário. Porque quando um chefe do executivo estadual entrega o cargo assim, a primeira reação de quem assiste é o choque total. Sim, claro, parece que veio do nada. Exato. Mas se a gente observar as dinâmicas institucionais com imparcialidade, dá para ver que essas decisões quase nunca são solavancos repentinos, sabe? Nosso foco aqui é justamente entender essa mecânica de transição. O objetivo é ver por que a permanência dele se tornou insustentável de forma tão precisa nesse momento, né? Isso. E não tomar partido, mas sim analisar os fatos que levaram a essa queda. Então vamos direto para os bastidores, lá para o Palácio Guanabara. A cerimônia aconteceu no fim da tarde, lá na zona sul do Rio, e foi uma saída super formal. Bem protocolar, né? Mas o que chama a atenção é que as fontes do UOL indicam que o núcleo duro do governo já debatia essa possibilidade a portas fechadas desde o início da semana anterior. Não foi um ato de impulso, de jeito nenhum. Mas assim, me custa acreditar que num cenário de tanta pressão não bate um pânico, sabe? Como a gente consegue diferenciar uma fuga desesperada de uma retirada estratégica de fato? Olha, a principal diferença está na manutenção da máquina pública mesmo. Uma fuga desesperada paralisa o governo na hora, gera despachos caóticos, um monte de exoneração em massa, sem aviso prévio. Ah, vira bagunça? Total. E aqui as apurações mostram claramente uma tentativa de contenção de danos. Como analista, eu fico atenta a esses sinais. Enquanto a equipe já debatia a saída lá nos bastidores, a agenda oficial continuava rodando normalmente. Eles tentaram segurar as pontas para o público. Exatamente. E negociar essa saída com alguns dias de antecedência permite que o grupo político mantenha alguma influência, né? Principalmente num ano com calendário eleitoral. Com certeza. Eles conseguem opinar sobre quem assume a cadeira, como as secretarias vão ser redistribuídas. Tudo isso evita a perda total do controle da narrativa. Faz muito sentido. Mas se a base governista já preparava essa saída há dias e tentava controlar o impacto, o que foi que quebrou o dique no dia 10 de março? Então, esse é o grande ponto de virada. Porque as fontes apontam que a panela de pressão estourou logo nessa data. A matéria original fala de uma pressão que veio, após mais um adiamento, o que sugere um acúmulo de desgastes contínuos. E é aí que entra a matemática dura da política. O conceito de pressão insustentável, principalmente na política fluminense, não se resume só a manchetes negativas ou impopularidade. É sobre governabilidade prática. Exato. Figuras do executivo, seja de qual espectro for, e aqui estamos analisando um governo do PL, têm um limite de capital político. Eles costumam resistir até o último segundo possível. É a máquina travar de vez. Isso. Quando os desgastes acumulados começam a travar votações essenciais lá na Assembleia Legislativa, afastar aliados de primeira hora, aí o custo de permanecer no cargo fica maior do que o custo institucional de sair. Ou seja, a renúncia vira uma ferramenta drástica para preservar o que resta de força política do grupo, em vez de sangrar lentamente até acabar o mandato. Perfeito. Os eventos a partir do dia 10 mostraram que a capacidade de articulação chegou num ponto sem volta. Renunciar nesse contexto todo é basicamente estancar a hemorragia institucional Para evitar que contamine toda a base aliada, né? e os projetos em andamento no Estado. É controle de crise pura e simples. O que nos traz de volta para a nossa metáfora lá do início. Resumindo o que a gente discutiu hoje, essa renúncia no Palácio Guanabara passou longe de ser um surto impulsivo no momento. Muito longe. Foi uma manobra muito bem arquitetada dias antes para lidar com uma perda irreversível de governabilidade que atingiu o ápice lá no comecinho de março. E a grande lição para quem acompanha essas movimentações de perto é sempre focar nas engrenagens estruturais. É não olhar só para o discurso de palanque. Tem que olhar para as entrelinhas, para o que acontece nas sombras. Com certeza. Porque a saída de um governador altera imediatamente o controle de orçamentos bilionários e muda todo o equilíbrio de forças no estado do Rio de Janeiro. Bom, e aí fica uma reflexão bem prática para a nossa audiência continuar pensando por conta própria depois daqui. Quando essa viga principal é retirada e o escoramento temporário assume o peso da máquina pública fluminense, quais alianças vão precisar ser renegociadas do zero para manter o Estado funcionando? É a grande pergunta de $1 milhão. Pois é, fica a dúvida no ar para quem escuta a gente.